O silêncio de um apartamento no centro de São Paulo escondia mais do que um fim de relacionamento. Ele guardava uma verdade perturbadora. Uma história que, à primeira vista, parecia simples, mas que rapidamente começou a revelar sinais de algo muito mais sombrio. Na manhã do dia 18 de fevereiro, a soldado da Polícia Militar Gisele Alves Santana foi encontrada sem vida dentro de casa. Um disparo na cabeça. Um cenário que, inicialmente, foi apresentado como um ato desesperado. Mas bastaram algumas horas para que dúvidas começassem a surgir, e elas nunca mais pararam. O principal relato veio de quem estava dentro do imóvel naquele momento: o próprio marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, de 53 anos. Segundo ele, tudo teria acontecido enquanto estava no banho. Ele contou que, após uma conversa sobre separação, Gisele teria tomado uma decisão extrema utilizando a arma dele. Uma versão direta, simples, mas que aos poucos começou a desmoronar. Quando os peritos da polícia científica chegaram ao local, algo não parecia encaixar. O corpo de Gisele estava caído na sala, entre o sofá e o móvel da televisão. A posição das pernas, o detalhe de um dos pés parcialmente preso sobre o móvel e a forma como a arma estava posicionada na mão, tudo indicava inconsistências difíceis de ignorar. O cenário não transmitia a dinâmica esperada para aquele tipo de ocorrência. Havia sinais de que algo havia sido alterado. E esse foi apenas o começo. À medida que a análise avançava, outros elementos passaram a chamar ainda mais atenção. Vestígios de sangue foram encontrados não apenas na sala, mas também no banheiro e em diferentes pontos do apartamento. Marcas que sugeriam movimentação, como se o que tivesse acontecido ali não estivesse restrito a um único momento ou lugar. Enquanto isso, a versão do tenente-coronel permanecia a mesma. Mas os laudos começaram a contar outra história. O Instituto Médico Legal identificou marcas no corpo de Gisele que não poderiam ser ignoradas. Havia sinais de lesões provocadas por pressão no pescoço, além de escoriações no rosto. Indícios de que antes do disparo, ela teria passado por um momento de intensa violência física. Os peritos foram além. A conclusão apontava que Gisele possivelmente foi imobilizada pelo pescoço e que poderia já estar desacordada quando o disparo aconteceu. Se confirmado, isso mudaria completamente o rumo da investigação. O que antes era tratado como um possível ato individual começava a ganhar contornos de algo muito mais grave. E havia mais uma contradição que enfraquecia ainda mais a versão apresentada. O tenente-coronel afirmou que o relacionamento entre os dois já não existia há meses. Disse que dormiam separados, que não havia mais proximidade, um casamento praticamente encerrado. Mas os exames periciais trouxeram um dado inesperado. Havia indícios de que os dois tiveram relação íntima pouco antes da morte de Gisele. Uma informação que colocava em dúvida não apenas o relato, mas também o contexto emocional daquela noite ou daquela manhã. Cada detalhe parecia abrir uma nova camada da história. E quanto mais se investigava, mais distante ficava a hipótese inicial. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o tempo. Uma vizinha relatou ter ouvido o disparo por volta das 7h30 da manhã. No entanto, o pedido de socorro só teria sido feito cerca de 30 minutos depois. Um intervalo que levantou questionamentos importantes. O que aconteceu durante esse tempo? Por que a demora? Essas perguntas começaram a ecoar entre os responsáveis pela investigação e também fora dela. Enquanto os laudos avançavam, a família de Gisele buscava respostas. E aos poucos, novas informações começaram a surgir, revelando um lado da relação que não era visível para todos. Mensagens trocadas com pessoas próximas indicavam que o casamento enfrentava momentos de tensão. Em uma dessas conversas, Gisele teria mencionado o comportamento ciumento do marido e deixado uma frase que, depois de tudo o que aconteceu, ganhou um peso ainda maior. Um alerta que, na época, pode ter parecido apenas um desabafo,
mas que agora soava como um presságio. Do lado de fora, a vida parecia seguir normalmente. Mesmo afastado de suas funções, o tenente-coronel foi visto caminhando tranquilamente pelo condomínio onde morava em São José dos Campos. Uma imagem que contrastava com a gravidade das suspeitas que começavam a se formar ao redor dele. A investigação, no entanto, já havia tomado outro rumo. Os peritos, os investigadores e a corregedoria passaram a trabalhar com uma nova linha. A possibilidade de que a cena havia sido manipulada e de que a morte de Gisele não era o que parecia no início. A cada novo laudo, a cada nova análise, a história se afastava ainda mais da versão original e se aproximava de algo muito mais perturbador. À medida que os detalhes vinham à tona, o caso deixava de ser apenas uma investigação e passava a se transformar em um quebra-cabeça inquietante, onde cada peça revelava algo ainda mais perturbador. Os laudos periciais, somados às contradições no depoimento do tenente-coronel, levaram a Polícia Civil a uma conclusão firme. Não se tratava de uma morte voluntária. A linha investigativa agora apontava para um cenário de violência seguido de manipulação da cena. E isso mudava tudo. Com base nas evidências reunidas, o nome de Geraldo Leite Rosa Neto passou a ocupar o centro da investigação. O que antes era apenas uma versão apresentada por ele, agora era confrontado por dados técnicos, análises detalhadas e inconsistências que se acumulavam. A polícia então formalizou o indiciamento. As acusações eram graves: feminicídio e fraude processual. A suspeita de que a cena havia sido alterada para simular uma situação diferente do que realmente aconteceu trouxe um novo peso ao caso. Cada detalhe observado pelos peritos indicava que havia uma tentativa de construir uma narrativa que não correspondia à realidade dos fatos. E enquanto a investigação avançava, outro ponto ganhava força: o histórico do relacionamento. Familiares e pessoas próximas começaram a relatar comportamentos que até então estavam restritos ao círculo íntimo do casal. Episódios de tensão, controle excessivo e um ambiente emocional instável começaram a surgir como pano de fundo daquela história. Mensagens recuperadas reforçavam essa percepção. Em uma delas, Gisele demonstrava preocupação com o comportamento do marido. Não era apenas um desentendimento comum. Havia um clima constante de alerta. Agora, com o desenrolar dos fatos, essas mensagens passaram a ser vistas sob uma nova perspectiva, como sinais que estavam ali, mas que só foram compreendidos tarde demais. Diante de tudo isso, a Corregedoria da Polícia Militar também entrou em ação. O caso deixou de ser apenas uma investigação criminal e passou a envolver a esfera militar, ampliando ainda mais sua complexidade. Foi então que surgiu o pedido de prisão preventiva. A justificativa era clara: a gravidade das acusações, somada às evidências e a possibilidade de interferência no andamento do processo, tornava necessária uma medida mais rígida. O relatório final da investigação foi encaminhado ao Ministério Público. A partir dali, o destino do caso passaria pelas mãos da promotoria, responsável por analisar todo o material e decidir se apresentaria denúncia formal à Justiça. Cada documento, cada laudo, cada depoimento, tudo seria avaliado minuciosamente. E, na sequência, caberia ao Judiciário decidir os próximos passos. Enquanto isso, do lado de fora, a repercussão crescia. O caso chamava a atenção não apenas pela gravidade, mas também pelo contraste entre a imagem pública do acusado e as suspeitas levantadas pela investigação. Um oficial de alta patente, agora no centro de uma acusação extremamente séria. E isso ampliava ainda mais o impacto do caso. Mesmo afastado de suas funções, a imagem dele circulando tranquilamente no condomínio onde morava causou estranheza. Para muitos, aquela cena parecia desconectada da intensidade dos acontecimentos. Mas nos bastidores, a situação era outra. A pressão aumentava e o cerco começava a se fechar. A defesa, por sua vez, adotou uma postura cautelosa.
informou que só se manifestaria oficialmente após ter acesso completo ao pedido de prisão e aos detalhes do processo. Uma estratégia comum, diante de um caso que ganhava cada vez mais repercussão. Mas independentemente das versões, uma coisa já era certa. A história, que começou com uma explicação aparentemente simples, havia se transformado em uma investigação complexa, marcada por dúvidas, contradições e evidências difíceis de ignorar. E no centro de tudo isso estava Gisele. Uma vida interrompida de forma abrupta, uma história que ainda busca respostas definitivas, e um caso que levanta uma reflexão inevitável. Quantos sinais podem existir antes que algo irreversível aconteça? Quantas histórias permanecem escondidas atrás de portas fechadas até que seja tarde demais? O desfecho agora depende da justiça, mas os fatos já revelados deixam marcas profundas, não apenas na investigação, mas também em todos que acompanham o caso. Porque no fim, algumas histórias não desaparecem, elas permanecem, ecoando em silêncio. E lembrando que por trás de cada manchete existe uma realidade que nem sempre é o que parece. Se você quer acompanhar mais histórias reais como essa, com análises profundas e narrativas que revelam o que muitos não enxergam, se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque aqui cada detalhe importa. E a próxima história pode ser ainda mais impactante.